Olá, boa noite, pessoal. Tudo certo? E aí, vamos ver se tá tudo rolando certinho por aqui. Vamos ver se o Instagram não vai nos sacanear aqui na live, que eu tava tentando entrar e... Ó, o pessoal tá entrando. E aí, galera que estiver entrando, já vai me avisando. Vocês estão escutando bem? A imagem tá boa? Quem puder, me manda um ok aí no chat, porque a gente já tava sendo boicotado aqui pelo Instagram, né? Eu tava tentando entrar, já tava dando confusão. Então, só me mandem aí um joinha, quem puder, se tá tudo certinho, tá? Se a imagem e o som tão bons, que daí a gente já dá sequência aqui. Beleza? E sejam muito bem-vindos, né? Quem estiver chegando, já vão se aproveitar. Ó, obrigada aí, já me mandaram um tudo ok, show, brigadão. Sejam bem-vindos, né? Hoje a gente vai falar sobre propósito de marca, que é tão importante quando a gente fala na gestão e construção de marcas, quando a gente fala em se conectar com o consumidor, né? Que é algo tão importante. Então, tenho certeza que o conteúdo vai ser bem legal. Tem um material para disponibilizar para vocês aqui no final, então já vou dar as orientações depois também, tá? Então, fiquem aí comigo que tenho certeza que vocês vão curtir. Deixa eu me apresentar, né, primeiramente. Eu sou a Laura, eu trabalho com gestão de marcas e branding há bastante tempo, né? Eu ensino branding, ensino a construir marcas, ajudo a construir e transformar marcas. Eu sou cofundadora da Oak Experiência, sou gaúcha, já mandaram aí, sou gaúcha aqui de Porto Alegre, sotaque é forte, não nego minha raiz, sou bem gaúcha mesmo. Eu sou cofundadora da Oak Experiências, tá? Então quem quiser saber mais depois eu mando aqui os links, mas pode olhar no Instagram de @oak.experiências, que o meu trabalho é basicamente construir marcas, né? Então vou lá, dou mentoria, eu dou aula sobre o tema, e o meu propósito, né? Falando em propósito, é realmente conectar as marcas com os consumidores, tá? Então eu ajudo nessa construção de marcas mais humanizadas, marcas que têm um porquê ali por trás, marcas que têm valores que vão se alinhar com seus consumidores, né? Para que a gente saia daquele boom de marcas sem sentido, né? Daquele boom de marcas que só existe por existir e não tá interessada de fato num relacionamento, tá? Então a Laís, minha sócia, a gente tá aí para ajudar nessa conexão e a gente propõe várias atividades. Então essa sou eu, também sou cofundadora da M2Up, onde eu dou cursos de neuromarketing, de marketing sensorial, de branding. Eu amo dar aula, amo dar mentoria, amo ensinar. Então estou aqui hoje para trazer um pouquinho desse meu conhecimento para vocês, né? Primeiro, né, eu queria agradecer a IBN por essa oportunidade. IBN é incrível, um parceiro maravilhoso que temos para isso. Sou super fã da IBN, estou sempre consumindo muito conteúdo, então para mim é um prazer poder tá aqui, né, hoje no Instagram da IBN, falando com vocês, trazendo meu conhecimento. Acho que temos tudo a ver, né, sempre interessados na construção de emoções mesmo, em trabalhar as emoções dos consumidores, né, e na conexão com as marcas, tá bom? Então essa sou eu. Fiquem super à vontade de me catar aí nas redes sociais, @lauramarcon, com 2 N's no final. Podem me chamar ali para tirar dúvidas. Vamos conversar sobre marcas, vamos conversar sobre emocional cliente, comportamento do consumidor, branding. Tô super aí para conversar sobre isso, sou apaixonada pelo assunto. Me chamem também na Oak, né, oak.experiências, ali a gente tem muito conteúdo, né, tô super ali para ajudar, tá bem? Vou entrar aqui no conteúdo de fato e vamos fazer o seguinte, vou tentar ficar, né, em 1 hora, porque é o tempo aqui do padrão do Instagram, vou ficar em 1 hora nesse conteúdo. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aqui. Se a gente não conseguir, né, esclarecer todas as dúvidas, vocês podem me chamar lá no inbox, me chamem no Instagram para tirar todas as dúvidas, porque eu tenho uma teoria que eu falo para todos os meus alunos e mentorados. Eu não gosto de que as pessoas saiam das minhas aulas, das minhas lives, das minhas mentorias com dúvidas, né? Eu gosto de poder esclarecer tudinho mesmo, para que a gente não tenha, né, esse receio de que é difícil trabalhar a marca, de que é difícil trabalhar o branding, enfim, depois fica perdido. Não, vamos esclarecer, vamos ficar com 0 dúvidas, tá bem? Bom, galera, hoje a gente vai falar aqui sobre propósito, tá? Que eu vou explicar melhor o que é o propósito. Quero também poder ajudar um pouquinho vocês em como definir, né, como construir o propósito da marca de vocês, tá? Por isso, eu tenho um material que eu preparei, que é um mind map com
com conteúdo, tem um passo a passo para construir o propósito da marca de vocês, então tem um material. Como eu não consigo compartilhar minha tela aqui no Instagram, eu vou compartilhar com vocês o material após essa aula, para que vocês tenham, né, esse conteúdo de guia, de base, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão me chamar lá no Instagram, da @oak.experiência, e dizer, Laura, eu curti, vi tua live, quero material, me manda aí que eu mando o link para todo mundo, tá bem? Bom, galera, quando a gente fala em propósito de marca, eu gosto de começar, né, com uma frase que é do Simon Sinek. Não sei se vocês já ouviram falar, eu vou falar desse cara aqui, porque ele eu considero o pai do propósito de marca, tá bom? Muita gente já conhecia o Simon Sinek, já conhecia o conceito de propósito, mas não como propósito, né? Não conhecia muito bem para que fazer isso. E o Simon Sinek, ele introduziu o propósito como algo mais aprofundado nas empresas e trouxe o sentido, né, do propósito para as marcas, tá? E ele começa assim falando de uma frase que é: as pessoas não compram o que tu faz, elas compram por que tu faz isso. Ou seja, as pessoas não compram produto, né? Quando a gente vai numa farmácia, por exemplo, o posicionamento de uma farmácia. Eu posso até comprar um remédio para dor de cabeça, né? Tô com dor de cabeça, é o meu que faço. Mas isso vai resolver algo temporário. Eu não vou criar uma conexão com uma marca que venda um remédio para dor de cabeça. Mas já se essa marca traz ali um porquê. Por que ela tá vendendo remédio, né, para dor de cabeça? Ela vende para melhorar a saúde das pessoas, melhorar o dia das pessoas, melhorar o sono. Eu tô realmente comprando um motivo, né, por trás daquele produto. Então, eu não tô comprando, de fato, o produto ou serviço que uma empresa faz. Eu compro algo que é o que gera uma conexão, né? Eu compro algo para melhorar meu dia. E cada vez mais os consumidores estão buscando isso, gente. A gente tem muita marca hoje em dia, né? Tem muita empresa nesse mundo, tem muitos negócios e muita gente vende, né, os mesmos produtos, vende os mesmos serviços. E como é que a gente faz para se diferenciar da concorrência? A gente precisa ter um propósito maior por trás daquilo. A gente precisa trazer, né, um alinhamento para o nosso consumidor, a gente precisa pensar no porquê que eu estou existindo, qual é o meu motivo por trás do lucro, né, que faz com que eu exista. Hoje é isso que conecta os negócios, conecta as marcas com os consumidores, tá? Então, assim, hoje a gente vê, né, que as marcas, elas estão competindo muito e eu posso até ter o mesmo produto, só que eu vou precisar encontrar o meu espaço, o meu nicho. Hoje ele se chama, né, o coração do cliente. Eu vou ter que precisar encontrar o meu espaço no coração do meu cliente, tá bom? E as pessoas, né, já foram feitas várias pesquisas, foram feitos vários estudos de que cada vez mais as pessoas estão comprando de marcas que têm um propósito digno, um propósito claro, um propósito definido e que não é algo que seja só da boca para fora. Cada vez mais as pessoas querem buscar consumir de marcas e negócios que estejam alinhadas com elas, né? Eu vou em busca de marcas que tenham valores bem definidos e vão trazer isso à tona. Eu vou em busca de marcas que tenham um porquê maior ali por trás, tá? Então, se a gente fosse traduzir o que é o propósito, ele é simplesmente o porquê, né, de tudo que tu tá fazendo. Ele é o porquê da tua empresa existe. E quando a gente não tem clareza desse porquê, quando a gente não tem clareza desse propósito, fica difícil da gente compartilhar a história, né? E hoje em dia as pessoas estão buscando marcas que tenham uma história ali por trás. Então, se eu não tenho uma clareza do porquê eu existo, se eu existo simplesmente para lucrar, né, eu não tenho um objetivo maior por trás disso, eu não vou conseguir criar uma história de marca que vai me conectar com o consumidor. Então, fica muito mais difícil, né, eu trazer essa conexão emocional, eu conseguir criar uma história que conecte. E também vai ser mais complicado de eu me relacionar com o meu público. Então, eu vou estar confundindo o meu público. E a confusão mata a conversão. Ou seja, se eu tenho um público que é confuso, que não tem clareza do porquê que eu existo, do que eu tô fazendo de fato, ele não vai querer se conectar comigo, né? Então, a gente precisa evitar isso a todo custo, a gente precisa ser mais claro sobre o propósito de marca. Quando a gente tem um propósito bem claro, tu vai poder tomar decisões melhores, tu vai ter total clareza sobre teus objetivos e todas as tuas decisões vão ter que nortear, vão ter que ser baseadas pelo teu propósito, né? E o que acontece?
Muita gente define um propósito porque é bonito, porque a gente passou ali, né, por uma onda de marcas com propósitos que a gente chama até de purpose wash, né, que é as marcas que vem uma lavagem ali de propósito, todo mundo falava lindamente, eu tenho um propósito, eu vou salvar o mundo, e aí veio com uns aspectos de grandeza, e não é real, né, galera? Então aconteceu muito isso que acabou banalizando um pouquinho o conceito real do propósito, né? Acabou que muita gente falava que tinha um propósito porque era legal, é marketing, né? Eu saí colocando aí no meu Instagram um propósito, mas não estava vivenciando de fato esse propósito. Por isso que eu falo, quando a gente pensa no nosso porquê, quando a gente pensa no que está por trás, qual é nosso objetivo maior, ele precisa de fato nortear todas as nossas ações. Seja as pessoas que tu vai contratar para tua equipe, então tu tem que pensar em pessoas que estão alinhadas com o teu propósito, seja o produto novo que tu vai lançar, seja o que tu vai postar no Instagram, né? Então até as bandeiras que eu vou levantar, as pautas que eu vou falar, tudo tem que estar muito alinhado com o meu propósito. É só assim que o público vai ver que ele é autêntico ou é da boca para fora. Eu sou muito da teoria de que discurso não sustenta nada. A gente precisa realmente da prática para as coisas serem verdadeiras, serem genuínas, tá? E aí uma coisa que eu trago aqui para vocês é que o consumidor, ele agora quer saber qual é o propósito da tua marca, né? Tu tem essa clareza, assim, tu já chegou a pensar no teu propósito maior? Ou tu deixa, não, vamos vivendo, isso aí é coisa para marca gigante, eu não preciso. Se tu pensa assim, já vou te trazer que tu tá perdendo tempo, tá? Tu tá perdendo tempo, dinheiro e relações, tá? Porque o consumidor, ele realmente, hoje ele quer entender o teu propósito e ele vai criar um vínculo muito maior contigo, ele vai querer se conectar muito mais contigo se tu souber isso por trás. Então, assim, é óbvio que qualidade dos teus produtos, preços justos que caibam no bolso do teu cliente, um bom atendimento, tudo isso, hoje eles são fatores básicos, né? Isso não é um diferencial mais. Não é suficiente para que tu tenha uma vantagem competitiva. Isso aí é algo que todo negócio tem. A gente não pode sair falando, eu tenho um produto bom, não preciso de um propósito porque o meu produto me sustenta. Isso não funciona, tá? A gente precisa entender que para que a tua empresa se mantenha competitiva, tu vai ter que ter clareza da tua marca como um todo. Tu vai ter que ter clareza do porquê que tu existe, tu vai ter que trazer isso pro teu público, porque o teu consumidor tá investindo cada vez mais dinheiro, tempo e atenção em marcas com quais ele se alinha, né? Quando ele compartilha dos mesmos valores, ele compartilha das mesmas crenças, ele realmente vê a tua marca como algo que tá ali para ajudar ele, tá? Então, ter um propósito alinhado com a tua audiência, que reflita os valores, crenças, saúde e bem-estar, sustentabilidade ambiental, conexões familiares, tudo isso tem um peso na decisão de compra. Isso é fato. Então, para a gente poder encontrar o propósito, a gente precisa ter isso em mente, que, primeiro, né, antes até de eu ir mais a fundo, assim, eu queria que vocês também soubessem que o propósito, por mais que eu tava falando ali, né, que é algo que virou banal e que muita gente pega algo muito grandioso como salvar o mundo, ele não precisa ser isso. O propósito é isso que eu trouxe, é o porquê que tu existe, a tua razão de existir e é o que tu vai fazer de diferente na vida do teu consumidor. Tu não precisa trazer algo de salvar o mundo, mudar tudo. Não, a gente tem que entender o que nós temos ao nosso alcance, o que faz sentido para nossa marca, né, que está alinhado com a nossa essência, com os nossos objetivos, e como é que eu trago isso para o consumidor, como é que eu transformo isso na minha razão de existência, tá? Então a gente tem que entender, assim, algumas perguntinhas básicas. Quem tiver papel e caneta aí e quiser ir anotando, senão depois também, como eu falei, tem um material que eu posso disponibilizar, mas vocês precisam ter bem respondido assim, qual é o motivo da tua marca existir, né, por que que tu existe, qual papel a tua marca desempenha na vida dos clientes, que tipo de soluções tu oferece e como o mundo seria diferente sem ela. Isso é uma pergunta bem chave, assim. Se tu deixasse de existir hoje, que diferença faria para os teus consumidores e para o mundo como um todo? Essa é uma pergunta boa para a gente começar a pensar no porquê que a gente existe e porquê que a gente faz diferença, né? Se eu
paro de existir agora. O que vai mudar na vida dos consumidores? O que muda na vida dos meus parceiros? O que muda no mundo como um todo, né? E aí, essas perguntas, elas podem ser a base, né? O ponto de partida para tu começar a ter mais clareza do teu porquê, tá? A gente vive numa era que a experiência do cliente, ela tem que ser a prioridade. A gente não pode mais pensar só numa relação de compra e venda. Isso é algo que eu falo muito, eu bato bastante nessa tecla e eu vou seguir batendo, né? Se vocês começarem a me acompanhar, vocês vão ver. Que é algo que eu quero que todo mundo que tem uma marca ou trabalha com marca tenha em mente. Um bom produto não basta, uma relação fria de empresa e cliente não basta mais, né? A gente tem que pensar em como é que eu proporciono uma experiência, como é que eu me conecto emocionalmente. E se a gente não tem esse foco, se a gente não tem transparência também na relação com o consumidor, se a gente cria um propósito fake só para iludir, só para tentar se posicionar de uma maneira que a gente não é, e o teu consumidor descobre isso, porque pasmem, né? Hoje todo mundo tem muita informação, teu consumidor pode facilmente descobrir se a tua marca tá ou não cumprindo uma promessa, e aí vai ser um tiro no pé. Então tu tem que ter muita clareza, tu tem que ser autêntico, genuíno, e tu tem que ter um propósito claro e agir de acordo com ele. Isso é uma questão de sobrevivência. Como vender produtos de commodity pensando nesses diferenciais se o ponto principal é o preço? Olha, mesmo assim, a questão eu acho que é muito de posicionamento, tá bom? A gente pode ter commodity, por exemplo, eu gosto de trazer Starbucks, mesmo que seja clichê, né? Mas café poderia ser commodity, né? Um produto de commodity que a gente pode encontrar, posso comprar o meu café, passar em casa e tá tudo certo. Mas a Starbucks, ela tem muito bem definido um propósito maior de querer conectar com o consumidor, de pensar em pequenas ações que ela vai fazer, né, de experiências. Ela pensa em como que vai tratar cada consumidor de uma maneira. Ela pensa, de fato, tudo que guia a Starbucks, por exemplo, é a experiência do consumidor, né? É os pequenos detalhes. E aí ela deixa de ser commodity para ser uma experiência. Então, acho que a mentalidade que a gente tem que ter é como eu faço para deixar de ser commodity para ser uma marca amada pelo meu consumidor. E aí tu pensar em cada pequeno detalhe que importa para o teu consumidor, o que é que ele valoriza, né? Quais são os aspectos que são importantes para ele, como é que tu poderia entrar junto nesses aspectos, como é que tu pode reforçar esses valores, né, na tua marca, como é que tu pode virar um estilo de vida para o teu consumidor e não só um produto. Eu gosto até de falar que um dos motivos, um dos pontos para a gente vivenciar o propósito, da gente mostrar para o consumidor que a gente tem um propósito bem claro, é deixar até transformar os produtos em serviços, né? O que seria isso? Seria eu estar presente na vida do meu consumidor, eu estar servindo de fato ele, estar pensando em como que o meu produto não vai ser só uma solução pontual, como é que eu vou agregar mais valor à vida dele, pensar em conteúdos, né, para colocar o meu propósito na prática, pensar em parceiros que eu posso fazer, collabs, outras co-branding, né, para que eu consiga criar valor na vida do meu consumidor, tá? Então, acho que o ponto até é esse, assim, como é que eu deixo de ser commodity e viro uma experiência, tá? Eu acho que o caso da Starbucks, ele é bem legal para isso, porque é um produto, né, algo que é commodity, é um café, mas eles conseguem ser uma marca premium com um propósito muito bem definido e proporcionam uma experiência para o consumidor. Beleza? E aí, galera, eu gosto assim, então, tipo, quando me perguntam, né, o que é de fato um propósito, pra mim a melhor definição é essa. Quem quiser anotar, é que o propósito é uma razão maior para a existência de uma marca do que apenas ter lucro, tá? Então, é algo a mais do que o lucro, né? Se eu viso o lucro, ok, eu posso ser uma marca que eu existo pro lucro, tudo bem, mas eu tenho que ter em mente que eu não vou gerar conexões profundas com meus consumidores, porque ninguém tá interessado em se relacionar com uma marca que fala, por que tu existe? Eu existo para ganhar dinheiro. E não vamos ser hipócritas, é óbvio que todo mundo quer ganhar dinheiro e vive para isso também. Mas o que eu tô falando é que não pode ser só isso, a gente precisa entender o que tá ali por trás, além do lucro, entendeu? Como é que a gente pode fazer para que a gente crie esse vínculo. Então, é um exercício que não é simples, é óbvio, mas a gente tem que encontrar o nosso porquê, tá? E
E o que eu acho que entra muito ali no que eu tava falando, né? Um remédio para dor de cabeça, ele pode ser só um remédio para dor de cabeça, ou ele pode ser uma mudança na vida das pessoas que vai melhorar o dia delas, vai dar mais produtividade para elas, vai melhorar a qualidade de sono. Então é mais o que meu produto pode fazer para mudar a vida das pessoas. O fato das marcas adotarem um propósito não surgiu da noite pro dia, né? Eu já trouxe isso, algumas marcas trabalhavam esse conceito, mas essa explosão tem um nome, né? A explosão do propósito vem do Simon Sinek, então vou repetir aqui. Quem não viu ainda, não conhece ele, eu vou indicar para vocês, tá? Em 2009, esse cara, né, era até um pouco conhecido, mas ele resolveu apresentar o Golden Cycle, que é o círculo dourado, tá? Que até desenhei aqui pra vocês. Esse aqui é o Golden Cycle, tá? Foi desenhado pelo Simon Sinek. E aí, com isso, ele facilitou, né, esse conceito do propósito, ele deixou mais claro como que a gente definia o nosso propósito, ele deixou mais claro como que a gente poderia entender, né, a existência das marcas, tá? Ele subiu aos palcos, escreveu um livro, ele fez uma TED Talk, que tem aqui no material, eu posso passar para vocês, tá? Me peçam, mas quem quiser já buscar é uma TED Talk chamada Comece pelo Porquê, onde ele explica um pouquinho, né, ensina como que a gente, até respondendo a pergunta aqui do João, como fixar uma marca na cabeça das pessoas. Comece pelo porquê. Quando tu tem essa clareza do teu porquê, é o que o Simon Sinek traz. As grandes marcas, elas entendem o que elas fazem, ou como elas fazem, né? Porque é basicamente isso. A gente tem uma clareza do nosso produto, a gente entende como a gente vai posicionar ele, trazer ações de marketing, mas poucas entendem o porquê, o propósito. E para a gente poder fixar uma marca na cabeça das pessoas, para a gente poder criar um vínculo emocional, a gente precisa começar pelo porquê. Tá? Então aqui é até uma dica para quem quiser se aprofundar mais e assistir esse TED ou ler o livro do Simon, que é o Comece com o Porquê, porque ele revolucionou a indústria do branding, né? Ele traz toda uma explicação, ele mostra, né, grandes marcas surgindo, ele traz o case da Apple, né? Como é que a Apple conseguiu revolucionar ali revolucionar o mercado, ser tão forte numa indústria de computadores que já era dominada ali, né? E como é que eles conseguiram se posicionar e criar tantos fãs de marca? Porque eles tiveram sempre um propósito muito claro e foram atrás disso, tá? E um ponto que eu queria até trazer para vocês é que por mais que a gente veja o branding, o propósito sendo muito falado por grandes marcas, eu não quero que vocês criem essa associação de que, então é só para os grandes. Não, a gente traz os cases dos grandes porque os grandes começaram com todo esse conceito. Nenhuma marca nasceu gigante, nenhuma marca nasceu vendendo muito, arrasando, cheia de dinheiro. Não, elas fizeram um bom trabalho, um trabalho bem estratégico, e aí conseguiram chegar onde elas estão, tá? Então é legal a gente ver isso para realmente se inspirar. E quando a gente sabe exatamente, quando a gente sabe profundamente o porquê a nossa empresa existe, a gente tem uma base para construir todo o resto, tá? Como a cultura organizacional, experiência da marca, produtos e serviços. Por isso que é tão importante. Eu já dou uma olhada aqui nas perguntas, tá? Mas só pra gente conseguir entender um pouquinho melhor esse raciocínio aqui do porquê. Eu acho que é legal trazer um exemplo claro aqui também pra gente visualizar, que é a Tesla, né? O propósito da Tesla é acelerar a transição do mundo para o transporte sustentável. Então eles têm o como que eles aceleram a transição do mundo para o transporte sustentável. Eles criaram uma cultura de tecnologia, design e inovação, né? Alimentaram essa cultura por uma ambição de afastar o mundo dos combustíveis fósseis poluentes. O que eles fizeram? Eles produziram uma série de veículos com toda uma infraestrutura. Então eles fizeram, né, os produtos que tenham isso e assim eles chegam no objetivo de acelerar. Ou seja, eles produzem produtos, eles têm ações, têm um objetivo ali por trás e aí eles conseguem dar vida ao propósito. E o próprio Elon Musk fala, né? Trabalhar muitas horas para uma empresa é difícil, mas trabalhar para uma causa é fácil, né? Quando a gente tem uma causa, a gente consegue inspirar nessa equipe, a gente consegue fazer com que os clientes visualizem, a gente consegue ir muito mais a fundo, né? Onde a gente quer chegar. Ou seja, as pessoas que trabalham na Tesla, elas são movidas por esse propósito. Eles estão ali para realmente chegar nisso. Por isso que eu digo que o propósito ele precisa nortear as ações. A gente precisa entender, né, como é que eu vou inspirar a minha equipe para pegar junto comigo e todos nós vamos pensar em ações, vamos pensar em conteúdos, em produtos que cumpram esse processo.
da mesma forma, né, os clientes da Tesla também são atraídos por esse bem. Eles enxergam, ok, existe algo maior do que só comprar um carro, né? Eu tô tentando fazer parte do movimento que vai ajudar o transporte sustentável, eu tô contribuindo para a emissão de emissões zero, estou combatendo as mudanças climáticas, estou fazendo alguma coisa para energia limpa, né? Então a gente acaba vinculando todo mundo. Tá? E aí a gente volta, né? Então a frase ali de início do Simon Sinek, que as pessoas não compram o que tu faz, elas compram por que tu faz. Isso não serve só para grandes marcas, é o ponto de partida para qualquer empresa, seja ela grande ou pequena. Então já peço aqui para vocês comecem a refletir sobre isso, né? O objetivo principal é a gente responder a pergunta: além, né, do teu interesse comercial, além do lucro, por que é que tu faz o que tu faz, né? Qual é a tua maior motivação? Todas as empresas inspiradoras, independente do tamanho, do setor, pensam, agem e se comunicam de dentro para fora, né? Nesse círculo, elas se comunicam daqui, elas começam pelo porquê. Então elas têm essa clareza. É óbvio que a gente começa, o exercício a gente vai começar vendo, né, o nosso que ou como para chegar no porquê. Mas na hora de basear nossas decisões, na hora de tomar, né, fazer ações, na hora de criar parceiros, de contratar pessoas, a gente precisa começar de dentro para fora. E para que a gente saiba, né, como é que o nosso cérebro recebe essa comunicação, como é que o nosso cliente recebe, a gente precisa entender um pouquinho do nosso cérebro, tá? A gente precisa entender um pouquinho do porquê que a gente vai comunicar de dentro para fora, do porquê que isso faz sentido, tá? Então vamos lá. A gente pode falar um pouquinho do neocórtex, né? Uma parte ali do nosso cérebro que está relacionada ao nível Q, aqui de fora, né? Que é que corresponde à nossa parte do cérebro Homo sapiens, responsável pelo nosso pensamento analítico, linguagem racional, que nos permite examinar fatos e números. Então a gente tem o neocórtex, que é ali a parte mais associada ao que e como, né? Que vai entender racionalmente os produtos que a gente precisa, do porquê a gente precisaria daquilo. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa atingir o cérebro límbico dos clientes. Quando a gente entende o nosso propósito, a gente está atingindo o cérebro límbico, né? Que é a nossa parte do cérebro responsável pelos nossos sentimentos, como confiança e lealdade, né? Então, se uma marca atinge essa parte do cérebro, conecta emocionalmente, ela está construindo confiança e lealdade com o consumidor, que são né, sentimentos fundamentais na construção de uma marca forte para se relacionar com o cliente. É ali no cérebro límbico que ocorre a nossa conexão emocional, tá? Então é por isso que a gente precisa entender um pouquinho melhor para atingir essa parte do cérebro do consumidor. E é como eu falei, hoje em dia, para que a gente consiga criar uma marca que é forte, uma marca que é autêntica, a gente tem que começar pelo porquê, porque a gente tem que atrair, conectar emocionalmente. As pessoas estão buscando marcas que se conectem emocionalmente e não só marcas que estão ali para vender e ter uma relação fria. Isso foi-se o tempo, a gente tem que ter em mente que relacionamento é a palavra-chave, né, na construção de uma marca forte, numa marca que é amada, uma marca que é desejada. Ela precisa pensar em como ela vai se relacionar. E para isso ela tem que ter clareza do porquê que ela existe e de quem é o cliente ideal dela, né? Então, eu gosto de pensar assim, quem é a minha marca, o porquê que ela existe, quem eu sou, o que é importante para mim, o que eu valorizo, quem é o meu cliente, o que é importante para ele, o que ele valoriza, por que ele iria consumir de mim emocionalmente. E aí, né, nesse meio todo, existe a nossa conexão entre marca e consumidor. E por que a gente precisa fazer isso? Porque quando a gente alinha a nossa marca com alguma causa, a gente tem uma capacidade muito maior de atrair seguidores que não são seguidores de Instagram, tá? Que estão ali só te seguindo para fazer número. Tô falando de seguidores que se assemelham a um culto. Seguidores que são brand lovers, tá? Então, assim a gente consegue alinhar nossa marca e construir, que nem a Starbucks faz, né? Que deixa de ser commodity para ser uma experiência. As pessoas consomem lá, pagam mais caro por um café que nem é melhor, né? Que muito do que os outros, mas as pessoas consomem porque estão querendo fazer parte daquela tribo, elas querem consumir daquela marca porque é uma marca que representa um estilo de vida. Que nem os consumidores da Harley Davidson, que estão ali juntos por um propósito, por uma causa, porque se identificam com a tribo, né? Então tem várias outras marcas que têm muito claro isso e constrói um culto, tá? Nosso objetivo é dar às pessoas um propósito
uma causa maior para que elas defendam, uma razão para que elas acreditem, para que elas se sintam inspiradas a comprar de ti, a vir trabalhar se for teu consumidor. É realmente inspirar, é realmente criar, né, a ligação, um alinhamento entre todo mundo, tá? E assim tu vai ter os dois, tu une a tua equipe internamente, tu promove externamente uma conexão muito mais profunda com o teu público. E marcas que se comprometem com o propósito, elas vão ter maior participação de mercado, crescimento mais rápido, vendas mais altas e cada vez mais clientes pagando um valor maior, né, por essas marcas, que daí são as marcas premium que a gente fala ali. E aí, de novo, né, o termo propósito ele ficou banalizado porque muitas empresas queriam simplesmente entrar na onda e isso não funciona. Então, de verdade, gente, eu vou passar aqui um exercício para vocês chegarem no propósito. Então, a ideia é que vocês realmente consigam encontrar o porquê de vocês, consigam comunicar isso para o público e que não seja algo só para entrar na onda, sabe? Aquelas marcas que anunciam ali propósitos admiráveis e aí quando tu vai ver, elas são envolvidas em algumas mutreta, estão envolvidas em escândalo, ou as pessoas que trabalham com elas ali dizem, não é bem assim aqui dentro, né? Não é verdade isso, esse propósito não é vivenciado na prática. O público vai descobrir, essas marcas vão ser desmascaradas e o público vai ficar muito chateado. E aí quebra toda essa questão de vincular. Tá? Então a gente tem que entender, não adianta apenas ter uma comunicação clara, uma frase bonita sobre o propósito, se tu não aplicar isso verdadeiramente nos teus processos. Beleza? Vamos entender aqui, ó, que eu vi já que perguntaram, Apple, propósito ou missão, tá? Eu vou explicar um pouquinho a diferença entre propósito, missão e visão, que acho que vai facilitar. Deixa eu só ver o que mais vocês falaram aqui. Hoje vi um livro com este tema, comece pelo porquê. Se for do Simon Sinek, recomendo. É ótimo, ele ajuda muito a entender mais a fundo o propósito, entender como trazer isso para tua vida. O PDV, onde os propósitos ficam claros das marcas, exatamente, acho que não só é todo, né, o ponto de vendas, as redes sociais também, o atendimento, qualquer momento que tu faz com o teu cliente, os parceiros que tu faz, né, eu acho que cada pequena ação e cada momento em que a tua marca aparece, ela tem que trazer o propósito. Beleza? Tá, qualquer dúvida vão mandando aí, galera, se eu não responder, lembrando que se ficar com dúvida me chamem no Instagram, tá, porque aqui eles somem, deixam só mostrando algumas, então, por favor, quem ficar com alguma dúvida me chama depois pra gente conversar, esclarecer tudinho, tá, não quero que ninguém fique boiando ou cheio de dúvidas, tá bem? Então, se eu não responder alguma, por favor, depois repitam a pergunta ou me chamem no Instagram. Beleza. Bom, a gente já entendeu que o propósito é o porquê tu existe, uma razão maior do que ter lucro. O que é a visão, então, né? Qual é a diferença do propósito para a missão e para a visão? A visão é onde tu quer chegar, tá? Então, o propósito é o porquê tu existe e a visão é o destino que tu quer, né? Que a empresa seja no futuro. Então, pode ser, eu quero ser fornecedor líder mundial X até 2022, tá? Então, na visão, tu tem que ter clareza do teu objetivo, tu tem que ter clareza de onde tu quer chegar, né? Aonde esse teu propósito vai te levar. E a missão é o que tu vai fazer para chegar lá. A gente pode entender que a missão até é o como, né, dentro disso, tá? Então, a tua missão pode ser iniciativas, táticas específicas, né, que tu vai fazer para chegar nessa tua visão e para vivenciar o teu propósito. Então, tem a ver com desenvolvimento de produtos, excelência operacional, estratégias de entrada no mercado, comunicações da marca. Então, tudo isso é a tua missão. Missão, propósito, a visão, elas obviamente têm que andar em conjunto, tá? Por isso que quando eu construo marcas, né, dos meus clientes, ou eu dou aula, eu sempre falo, gente, é óbvio que vai estar tudo muito parecido. E que bom que se tiver tudo parecido, né? Se a tua missão for ser parecida com o propósito, enfim. Porque daí tu tem uma marca coerente. Porque uma coisa vai costurando a outra, tá? E aí, complementando, temos ainda os valores, que são, né, coisas que tu te importa, que tu valoriza, que como tu quer se comportar, o que é importante pra ti, as bandeiras que tu levanta, enfim, são os pontos que tu valoriza e que tu não abre mão e que vão te ajudar a chegar no teu propósito, na tua visão, né, junto com a tua missão. Então, qual é a cultura da tua empresa, as qualidades e comportamentos que tu valoriza numa pessoa, que tu quer trazer para tua marca, né? Curiosidade, inclusão, diversidade, enfim, o que for, tá? Então, são esses aspectos e essas são as diferenças. Mas é óbvio que uma coisa vai ser muito parecida com a outra, porque se não for, aí sim a gente tem um problema. Isso aí, o livro é Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Muito bem, obrigada, Verônica, que já colocou ali.
A gente tem alguns tipos de propósito de marca, tá? Então tem um ex-CMO aí da P&G, da Procter & Gamble, o Jim Stengel. Ele escreveu um livro, Grow. Grow é o nome do livro, que também é legal para entender um pouquinho mais por trás das marcas. E ele dividiu as marcas de alto desempenho em 5 categorias principais de propósito. Eu acho que é legal a gente entender, porque daí assim a gente vai também mais a fundo, né, sobre quais tipos de propósito, o que eu posso trazer para o meu negócio, e é legal de refletir sobre isso, tá? Então a gente pode ter um propósito que é movido a provocar alegria, que daí é a Coca-Cola, que a Coca-Cola, por exemplo, existe para inspirar momentos de felicidade. A gente pode ter um propósito para habilitar a conexão, que é a FedEx, né, que quer trazer mais facilidade nas conexões do dia a dia, trazer paz de espírito para as pessoas, para que elas tenham tranquilidade nessa conexão. A gente pode inspirar a experiência, né, o Airbnb, por exemplo, que existe para fortalecer a exploração criativa, abrir espaço para novas experiências. A Starbucks também, né, que quer que as pessoas tenham uma experiência com a marca e não só um consumo. O nome do último livro é Grow. Vou escrever aqui, vou ver se eu consigo escrever enquanto eu falo com vocês, ó. Grow. Jim Stengel. Vamos lá. Segue, pessoal, aqui, ó. Suporte dando a live aqui pra vocês. Show. Tá. A gente tem um tipo de propósito que é evocar o orgulho, né? Que é marcas que fornecem status, tipo Mercedes-Benz, né? Que existe para resumir uma vida inteira aí de conquistas. Pode impactar a sociedade. A Dove, por exemplo, que tem como propósito celebrar a beleza única de cada mulher. Então, são esses os 5 tipos principais, né? Provocar alegria, habilitar a conexão, inspirar a experiência, evocar orgulho e impactar a sociedade. A gente pode ver o que a marca se encaixa melhor ali dentro e como que ela vai contribuir. Então, até para vocês verem que não é só questão de mudar o mundo, né? Como que eu vou trazer para o meu público algum desses tipos de propósito e como que eu me encaixo dentro disso para contribuir para o meu público. O que eu posso fazer para isso? Daí eu vou entendendo o meu o quê, o meu como, que vão estar tudo muito vinculado ao meu porquê, tá? Então, para ilustrar ainda mais essa ideia, a gente pode pensar que empresas de telefonia poderiam girar em torno de conectar o mundo uns aos outros, marcas de viagens podem pensar no lance de explorar novos horizontes, enfim, a gente vai vendo qual é o meu nicho e como que eu consigo encaixar dentro disso, né? E aí, já entramos aqui que um grande equívoco que as pessoas têm em relação ao propósito é que se trata apenas de iniciativas de bem social, sustentabilidade ou marketing de causa. É óbvio que essas coisas, elas podem ser resultados de um bom propósito de marca, mas não são as únicas possíveis, né? Então é isso que vocês têm que entender, que todo negócio, toda empresa, ela tem que ter um propósito por trás e não precisa ser só vinculado a essas questões de marketing de causa, né? A gente pode pensar no que eu quero trazer para o meu público de diferente, para eu me conectar com ele. O grande propósito, ele tem que se manifestar em tudo que a marca vai fazer, tá? Desde o desenvolvimento do produto, até a experiência do cliente, até como conduzir o marketing. Ele tem que fazer parte da ação, tá? E aí, como é que a gente define o propósito? Então, vamos pensar na parte prática, que eu vou deixar de tarefa também para depois dessas lives vocês fazerem. E aí, fiquem à vontade de me mandar. Quem quiser me mandar no Instagram, @ouk.experiências, me mandem as atividades de vocês. Posso dar um feedback ali dos exercícios, se vocês pegaram bem, tá? Mas o que a gente faz? Primeiro, vocês vão desenhar 3 círculos, né? Que nem isso que eu fiz, ó. Vocês vão desenhar 3 círculos e vocês vão rotular o do meio, né? Como porquê, que é o círculo interno. Aqui em volta, né? Não, o mais central vai ser o porquê. Aí esse do meio aqui é o como. E o último é o quê, tá? Então fica o círculo externo o quê, o do meio como e o interno porquê. No círculo externo, tu vai listar todos os produtos e serviços que tu vende. Então aqui tu vai listar os serviços que oferece, os trabalhos que tu realiza, todos os produtos ou serviços. Aqui no como, a gente vai listar os comos, né? Que é os valores, ações e princípios norteadores que te fazem ser alguém de destaque. Tu pode chamar isso de proposição de valor, de diferenciador, de serviços de propriedade, proposição de venda inclusiva, enfim, qualquer coisa que explique como que tu é diferente, né? O que te faz diferente dos outros e da tua concorrência. E no porquê é onde a gente vai declarar, né, o nosso porquê, o porquê que a gente existe. Então a gente vai definir o que a tua marca representa. E quando eu falo em porquê, eu quero dizer por que a tua empresa existe,
qual é o teu propósito, causa ou crença. Basicamente, tu vai vincular o que tu faz a uma das causas que ajudam as pessoas, né? Como a gente trouxe ali, algum desses 5 tipos de propósito. Então, tu entendendo o teu o que e o como, fica muito mais claro de trazer um porquê mais profundo. Depois que a gente faz isso, a gente tem que listar exemplos de contribuição e impacto, para que não seja, né, só uma frase bonitinha e a gente não vivencie, tá? Então, o que tu vai fazer? Tu vai pensar quando pensar como é que eu contribuo para o mundo, tu vai pensar em histórias específicas de quando tu se sentiu muito orgulhoso de fazer o teu trabalho, né? E aí vai pensando, como é que eu contribuí com as pessoas de modo que foi muito legal e que não se tratou só de dinheiro ou de métricas, mas sim do que tu sentiu, do que tu deu, tá? Não do que tu recebeu. Então aqui a gente está procurando contribuições específicas que tu fez na vida das pessoas. A contribuição, ela vai sempre começar com um verbo de ação, porque o nosso objetivo é tornar o propósito praticável. Então, a gente precisa agir, tá? Então, a gente pode pensar em alguns verbos de ação que vão capturar a tua essência. Então, a gente pode pensar na contribuição em começar com verbos como definir, quero inspirar, quero interpretar, quero conectar, quero relacionar, quero modificar, quero imaginar, quero inspirar, né, empoderar. Tu vai pensar em verbos que façam sentido na contribuição. E por fim a gente fala sobre o impacto, que é o resultado dessa tua contribuição. Então tu vai ter que refletir o que as contribuições da tua empresa permitem que outras pessoas façam ou sejam. Aí tu vai pensar em como a vida das pessoas mudou depois que elas interagiram com a tua marca, ou depois que elas interagirem, o que vai acontecer com elas, o que essas pessoas puderam fazer ou se tornar como resultado da tua contribuição. Tu vai entendendo como é que tu impactou, né, com a tua contribuição. E aí com isso tu vai criar 3 declarações de impacto, 3 possíveis impactos. Depois que tu fizer isso, tu vai redigir a tua declaração de propósito. E aí a tua declaração de propósito vai ser Daí tu vai botar a tua frase de contribuição, né? Para inspirar pessoas a viajarem mais, de modo que seu impacto aqui. Daí tu vai colocar o seu impacto, de modo que elas sintam-se conectadas com sua família e sintam-se super felizes. Enfim, tu vai entendendo, né? Mas a fórmula, basicamente, para a declaração de propósito é parênteses, sua contribuição vai aqui, de modo que seu impacto vai aqui. Tá? Com tudo isso tu vai ter muita clareza. Aí tu vai gastar alguns minutinhos combinando tua contribuição com teu impacto para que tu esboce uma declaração de propósito bem efetiva e tu vivencie isso de fato, tá? Galera, não se preocupem, quem quiser, eu tenho um material escrito para vocês com essa atividade, então me chamem que eu mando ali, quem tiver interesse, para que vocês possam fazer o exercício. Mas vamos ver alguns exemplos, né, de propósito. A Apple tem um propósito de mudar o mundo e a forma como as pessoas se comunicam, tá? Então, esse é o propósito da Apple, esse é o porquê que tá ali por trás. E a admiração, a preferência que muita gente tem pela Apple tá ligada diretamente a esse propósito da marca, né? As pessoas querem realmente vivenciar isso, querem realmente se conectar. Como é que a Apple coloca em prática esse propósito? Eles produzem produtos que são fáceis de usar, unem tecnologia amigável com design, beleza, praticidade, inovação, tudo isso focado na experiência do usuário. Eles criam toda uma experiência para vivenciar o propósito, para trazer o propósito para a prática, para que os consumidores vejam como uma marca premium. E a marca vai transparecer isso sempre, né, em tudo que eles fazem, na maneira de agir, na maneira de desenvolver produtos e de se relacionar. O resultado, mesmo que o propósito não esteja presente, né, no slogan, enfim, os clientes enxergam isso e acreditam no que a marca está propondo. Outro exemplo, Itaú, estimular o poder de transformação das pessoas, e para isso eles vão além das propagandas que vendem seus produtos, né? Eles têm um compromisso real e genuíno da marca com a transformação, que vai desde simplificar serviços, trazer acessibilidade, pensar em projetos sociais, culturais e educacionais. Então, tudo isso eles precisam ajudar, né? Se eu me proponho a estimular o poder de transformação das pessoas, eu tenho que ir muito além. Havaianas, levar a alegria de viver ao brasileiro, né? Então, é outra marca que tem um propósito claramente definido. Por mais que entre coleção, saia coleção,
A brasilidade da marca está sempre ilustrada num par de chinelo, na campanha, nas ações que eles fazem. E esse propósito é legitimado tanto no tom que eles trazem, então até para vocês pensarem, no tom de voz que a marca adota, a comunicação que ela traz, né? Enfim, então o tom leve, divertido da comunicação precisa trazer esse propósito. A diversidade de cores, temas e modelos inspirados na moda, no jeito da marca de ser, tá? Então tudo isso é um propósito sendo vivenciado, tá? Eu até gosto de sugerir, assim, quando tu definir esse propósito, escrever o teu porquê, tu pensa pelo menos umas 5 maneiras de vivenciar o teu propósito. Como é que eu trago o meu propósito à tona nas redes sociais, nos meus produtos, na maneira que eu contrato pessoas? Faz ali um brainstorming de ações, né, para que tu traga esse propósito à tona. E para todos os teus públicos, pensa ali, para fornecedores. Como é que o meu propósito guia a maneira como eu contrato fornecedores, né? E aí lista maneiras. Como é que o meu propósito guia e como é que eu comunico o meu propósito para os meus consumidores? Como é que o meu propósito guia e eu vou comunicar ele nos meus produtos e serviços? E na contratação de pessoas. Então vai lá e lista várias maneiras. Pensa, né? Faz aí um mind map, de repente, bota ali o teu propósito no centro e pensa em várias maneiras de que ele vai estar vinculado, tá? Esses são exercícios importantes. A Disney tem o propósito de fazer as pessoas felizes, né? Então muito mais do que Mickey, Pato Donald, enfim, o Walt Disney deixou um legado de magia e encanto que fascina tanto as crianças quanto os adultos, tá? Então é ali realmente o objetivo dele é fazer as pessoas felizes e eles pensam em ações para colocar um sorriso no rosto de milhares de pessoas, pensam né? Tanto que eles chamam o cliente ali de convidado, ele nem é cliente, tanto é convidado para um espetáculo que a Disney faz quando tá em relação com a marca. E aí eles passam por treinamentos muito intensos, a equipe, para que todo mundo coloque o propósito em prática. Então tá aí outro livro, né, bem legal de vocês lerem, que é o da Disney, o jeito Disney de encantar clientes. É um livro que eu já li mais de uma vez e tem muitos insights ali para entender o por trás da Disney, dicas de como a Disney aplica isso e como tu pode trazer para outros negócios, porque a Disney ensina, tem o Disney Institute ali, que eles ensinam outras marcas, né, com as diretrizes deles, então é bem legal também, tá? Outro livro ali para vocês pegarem. Tá? E aí, pra gente construir uma marca que é voltada pro propósito, tu tem que primeiro ter em mente que o propósito, primeiro ponto, né? O propósito da tua marca é representar o teu propósito, tá? Então, não basta escrever bonitinho, tu vai ter que entender como que tu vai vivenciar ele. Então, tu tem que deixar claro para as pessoas qual é o teu propósito. Antes de construir uma marca voltada para um propósito, tu tem que entender qual é esse propósito. Por isso que eu peço para vocês fazerem essa atividade, desenhem aí o círculo dourado de vocês e cheguem no porquê de vocês, né? O que impulsiona teu negócio, o porquê, que problema tu quer resolver, o que te move, qual é a tua paixão. Integre esse propósito no teu negócio, né? Não é nada, o propósito não é nada sem paixão. Então, tenta pensar em como é que tu vai colocar esse propósito além do teu interesse, né? Além do lucro, tu precisa trazer paixão, tá? Tem um outro jeito, às vezes, que eu ensino a desenvolver propósito é fazendo uma ferramenta chamada Ikigai, que é encontrando tua paixão, encontrando os teus sonhos, encontrando o que te move, tá? Tu pode mesclar o Ikigai com o Golden Circle e chegar ali no teu propósito. Vai fazendo várias atividades, várias ferramentas para chegar no propósito real, para ver o que te move mesmo, o que é importante para ti. Porque eu sei que não é um exercício tão simples, né? Mas a gente pode chegar, a gente tem que chegar nisso, tá? E aí tu tem que contar uma história, porque histórias conectam, histórias emocionam. Então, seja criativo a contar uma história, né? Daí sim tu vai trazer o teu propósito. Storytelling conecta. E a gente tem um propósito, ele não é pra bonito, é pra gente conectar. Então eu vou ser criativo, vou contar minha história, vou pensar em como eu vou contar a história por trás do meu propósito, porque sim, tu tem que contar essa história pro teu público, tu tem que envolver ele, tu tem que se divertir ele, então vai lá, conta uma história, envolve teu público, leva eles a bordo contigo, faz com que eles queiram pegar junto com o teu propósito, tá? Faz com que eles queiram ir a bordo contigo, né? E ser firme, vamos junto aí, marca, vamos junto por esse propósito, tá? Então vai lá, entrevista, tu pode entrevistar pessoas cuja teu negócio impacta a vida delas, pode contar essas histórias, isso são provas sociais, né? Tu pode trazer esses cases como referência para mostrar para as pessoas que teu propósito é vivenciado. Enfim, tu pode pensar em diversas maneiras de como tu vai mostrar que tu realmente vivencia isso.
tá? Então, é uma opção para explicar teu propósito, mostrar como e por que tu tá ajudando as pessoas e assim tu obriga o público a se envolver contigo também. Compartilha de forma consistente. Tu escolheu um propósito, tu escolheu envolver teu público nisso, então certifique-se de que isso vai ser consistente. Teu objetivo realmente é deixar claro em todos os teus pontos de contato ali, como, né, tinham comentado, é o ponto de vendas, as redes sociais, todos os momentos, tudo que tu fizer tem que trazer o teu propósito. Seja bem consistente quanto a isso, tá? Teu objetivo deve ser esse para que teus clientes saibam exatamente o que impulsiona a tua marca e queiram se identificar. E tome uma atitude, gente. Vamos lá, as ações falam mais alto que palavras. Não basta só falar, não basta só ficar dizendo que tu se preocupa com o problema e que algum dia vai fazer algo a respeito. Não, vamos fazer de fato. 89% dos consumidores acreditam que o propósito é demonstrado por meio de como a empresa beneficia a sociedade. E eles querem ver isso, tá? Então tu vai pensar, como é que eu vou beneficiar a sociedade? Vou escolher algum daqueles 5 tipos de propósito que eu trouxe para vocês e vou pensar, como que eu vivencio isso? Como é que eu beneficio a sociedade em alguma dessas maneiras? Teu consumidor realmente espera que a tua marca compartilhe teu impacto por meio de tudo que tu fizer. Por isso que eu quero que vocês definam ali a contribuição e impacto de vocês, para que vocês tenham clareza em como vocês impactam a vida do consumidor. Se tu pretende criar um impacto real e fazer as pessoas acreditarem em sua missão, elas têm que ver para acreditar. Então, tu tem que decidir o que tu vai fazer para agir e faça isso. E lembre-se, o desalinhamento entre objetivo, cultura e marca custa dinheiro. Então, se for o caso, dê um passo atrás para entender o teu propósito antes de sair investindo em um plano de marketing, tá? Então, para tu crescer de forma saudável, volta. Eu sempre falo, gente, voltem pro núcleo da marca de vocês. Vocês precisam entender, vocês precisam definir o propósito, vocês precisam definir o que é importante, o que vocês valorizam, para que vocês pensem em ações, em conteúdos. Não adianta querer atropelar o processo. Tua marca nunca vai fixar na mente do consumidor, tua marca nunca vai ser uma marca forte, desculpa, verdade dura, mas tua marca não vai ser uma marca forte se tu não olhar para dentro. Se tu sair querendo atropelar o processo, só querer vender, só querer fazer conteúdo sem conexão, né? A gente entendeu ali o funcionamento do cérebro das pessoas. A gente tem que se conectar com isso. Não basta dizer, tem que praticar. Articular o propósito da marca vai muito além de um slogan inspirador. Então, por favor, não vamos só escrever um slogan bonitinho, vamos praticar de fato, tá? Empresas que não têm as ações alinhadas com o discurso são facilmente desmascaradas. Então, por favor, vamos ter um propósito genuíno, tá? Vamos fazer esse exercício, vamos ser realmente criativos nisso, porque o propósito não nasce em uma sala de reunião, tá? Tu não espera que ele vai nascer agora, ou tu vai sentar amanhã agora e vai nascer meu propósito. Não, tu tem que ter um objetivo muito maior do que só confeccionar uma frase bonita para enfeitar a parede da tua empresa. Tem que fazer uns exercícios, reserva uns minutos, pensa, né, como que tu vai trazer vida a esse propósito, como tu vai te conectar com o consumidor e entender o teu porquê muito, muito, muito mais a fundo. Tá, galera? Bom, de conteúdo, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Acho que é bastante informação, eu sei, por isso que eu digo, me chamem ali no Instagram para eu mandar para vocês o material, para mandar para vocês exercícios também para ajudar a definir o propósito. Eu gosto muito disso, de mão na massa. Eu sempre falo para os meus alunos, inclusive, ó, até o Guilherme comentou, professora do curso de Marketing Sensorial da IBN, ali vão ter algumas aulas, né, no curso de Marketing Sensorial, e ali mesmo quem fizer parte da turma ali da IBN vai ver que eu dou sempre uma tarefa, um exercício, porque é assim que a gente consegue construir uma marca que é forte, é botando a mão na massa, tá? Então, eu sempre vou pedir para vocês, gente, vamos a fundo, pensem em modelos, né, de ações, pensem em trazer a prática, porque o discurso não sustenta nada. É muito lindo a gente ter um propósito. Ai, qual é o meu propósito? Vou mudar o mundo por meio de conhecimento. Ok, o que eu faço por isso, né? Então, eu preciso ter clareza e vocês precisam botar a mão na massa. Beleza? E aí temos perguntas, galera, vamos ver. O arroba tá aqui, obrigada. Mandar a Joyce, tá aqui presente. Obrigada, Joyce, veio prestigiar, Joyce. Minha aluna ali também. Uma marca sem propósito não pode ser avaliada. Exatamente, a gente não tem como, né, mensurar uma marca sem propósito. Por isso que é tão importante a gente definir isso, tá?
Muito bom, meu Instagram, que bom que vocês gostaram. É @lauramarcon com 2 N's no final, ou @ouk.experiências, tá? Que o Eric colocou pra mim. Obrigadão, Eric, vou fixar aqui até. Consegui aqui. Vai ficar gravado aqui no Instagram da IBN, tá? Pelo amor de Deus, me pediram já pra salvar no IGTV, não posso desperdiçar aqui, então vai ficar gravado no IGTV aqui do IBN, tá? Vai estar ali, sim, disponível. E o material vocês podem me pedir, beleza? E aí, ficaram com alguma dúvida? Conseguiram entender? Curtiram o conteúdo? Ficou bom? Perdi a live, Poliana. Poliana, a live vai ficar salva, tá? Aqui no Instagram da IBN. Minhas redes para quem tá chegando agora, Laura Marcon, com 2 N's no final, @ouk.experiências, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Me chamem ali na Ouk, ó, quem quiser material, já estão me pedindo, me chama no inbox da @ouk.experiências, tá? Me chamem ali, sigam ali, né? Que a gente dá aula gratuita, às vezes ali tem bastante conteúdo também, então me sigam ali, que eu vou mandar pra vocês o material, tá? Então, todo mundo que me chamar ali, eu mando o mind map de propósito, daí ali tem as orientações pra atividade, e aí também vou dar um bônus. É Laura Marcon com 2 N's no final aqui, Eugênia. Laura Marcon, deixa eu botar aqui pra vocês. Laura Marcon. A pessoa tá digitando aqui enquanto fala, maravilhoso. Vamos lá. Laura Marcon. Ouk.experiências. E também, galera, tô escrevendo, peraí. Meu Deus. E também eu sou prof aqui da IBN, tá? Então, curso de marketing sensorial, tá bem legal. Temos aulas bem bacanas ali também. Então, me acompanhem, que em breve a gente vai trazer novidades sobre essas aulas novas aí do curso do IBN, tá? Então, me acompanhem aí, beleza? Que a gente tá sempre trazendo muito conteúdo, tá? E me sigam aqui, que daí eu trago ali pra vocês. Eu dou live toda quarta-feira. Quem quiser saber mais sobre branding, então vem comigo, né? E aí eu adoro bater um papo, me chamem nas redes sociais, tirem dúvidas. Vocês podem ter percebido, eu adoro falar. E adoro falar sobre marcas, né? Marcas, conexões, marketing sensorial, branding, amo falar. Então, quem quiser tirar dúvidas, me chama, tá? Que eu vou querer conversar. Dicas também tô aí. Quem fizer o exercício do propósito, pode me mandar, que eu dou feedback, tá? Eu ajudo vocês. Tá bom, galera? Então, acho que é isso. Quem perdeu a live, ela fica salva aqui no IBN. E me chamem ali pra eu mandar o material pra vocês. Se ninguém tiver mais pergunta, eu vou encerrar aqui, tá? Vou dar mais uma chance aí pra ver se vocês têm perguntas. Se não, eu vou encerrar aqui. Que bom que vocês gostaram. Fico bem feliz, tá? Quando será a próxima live? Daí eu não sei. Acho que tem, né, no IBN eles têm alguns convidados. A gente tem aqui pra chamar as pessoas algumas vezes. Então acho que vão divulgando aqui no Instagram, tá, João? Fica de olho aqui nos stories, no feed, que sempre tem ali uma divulgação de quando vai ter a próxima live, tá? E eu dou toda quarta-feira. Então, se quiser me acompanhar, eu dou toda quarta-feira um aulão, uma live sobre brand. Uma boa noite, que bom que vocês gostaram. Não esqueçam de garantir o material de vocês. Se surgir uma dúvida para quem está assistindo depois, pode ficar à vontade para me chamar que eu respondo. Beijão, foi um prazer. Obrigada, IBN, pela oportunidade. Sempre bom estar aqui, né? Espero vê-los em breve novamente. Beijão!